o super-homem, mas não é aquele que vocês imaginam, né? Não é o super-homem das histórias em quadrinhos, apesar desse super-homem que a gente vai falar agora, nos próximos vídeos, é um homem também com superpoderes, poderes fantásticos. Aliás, poderes de deixar os heróis das histórias em quadrinhos lá no chinelo. É um outro tipo de super-homem. E também não é aquele super-homem de Nietzsche que viu algumas coisas, só que não conseguiu concluir de modo positivo e orientado. O super-homem de Ubaldi é outro tipo de ser humano. É o verdadeiro super-homem. É aquele cara que tem realmente superpoderes. Aquele cara poderoso, forte. Aquele cara que é invencível. Só que a gente tem que entender o que é essa invencibilidade, o que são esses superpoderes. Então a gente vai falar sobre esse tipo de super-humano, né, de super-homem. E é claro, então, a gente coloca um dos maiores, né, super-homens que a gente já teve aqui. O máximo, né, o maior deles veio há 2000 anos. Esse é um grande seguidor dele. Também um super-homem. Não tem... Quando você vê, né, uma figura, né, falar super-homem, né, aí você vê a imagem de um sujeito de pijama, né, tentando pegar um passarinho. Muitos, né, que ainda estejam sintonizados com a mentalidade das coisas do mundo vão achar engraçado, né? Ou não vão entender, ou ambos, né? Mas é justamente esse o ponto aqui, né? Causar esse impacto, mostrar o que é de fato o verdadeiro super-humano. Aqui é uma cena do filme Irmão Sol, Irmã Lua, do Franco Zeffirelli, 1972, sobre a vida de São Francisco de Assis. Possivelmente o melhor filme sobre a vida desse santo, porque ele consegue tocar em pontos que os outros não tocam. É um filme muito profundo. Então a gente vai falar sobre esse tipo de indivíduo. Aqui é um tipo, né, de super-homem, existem vários outros tipos, né, místico, santo, gênio, o herói. A gente tem muitos tipos de super-homem, mas todos eles são seres infinitamente mais evoluídos, né, substancialmente diferente a sua natureza, da natureza da imensa maioria. Bom, o super-homem seria o ápice da fase alfa, né? Já estamos falando sobre o nível mais alto, né, do alfa, né? Lembrem-se que essas fases aqui, né, a fase matéria, a fase energia, a fase espírito, possuem faixas, né? São faixas, não são linhas, né? Não são pontos. Você sai de um, vai direto para o outro, né? São faixas que elas sempre operam em conjunto e você tem uma progressão lenta e contínua à medida que você vai avançando, né? Uma progressão, diga-se, lenta e contínua do centro de gravidade do ser, indo de gama até alfa. Então, se a gente for observar aquele diagrama que ficou lá para trás na figura 2, vejam que a gente está no universo C, na nossa criação C, onde a gente tem a gama, fase beta e fase alfa. Daí no sentido evolutivo e no sentido involutivo, né? Já preparando para a criação do outro universo. Então, quando a gente vai daqui para cá, se vocês estiverem acompanhando a mão do mouse, a gente está indo de beta para alfa.
né? Aqui é a fase baixa de alfa, aqui é a fase máxima de alfa, já tocando na mais X, que seria o outro universo, né? Um domínio, outra tríade, né? Que não está acessível a esse universo. Então esses indivíduos dos quais a gente vai falar, têm o seu centro de gravidade justamente aqui, na fronteira, né? Desse com o domínio do absoluto. E aqui é toda a fase alfa, né? Tem pessoas cujos centros de gravidade estão nos mais diversos níveis, né? Tudo isso aqui que eu estou falando, né, é o que me parece, né, a minha interpretação da coisa, como eu estou entendendo que deva ser lido. Então, nós temos o ápice da fase alfa, né, que toca, né, arranha a fase mais X, que é a da superconsciência, né, que é de onde a sua voz veio, né, está no nível de consciência volumétrica. Então é uma intuição totalmente plena, né? Totalmente plena quando você atinge a iluminação. Aliás, esses super-humanos, né, gênios, santos, heróis, estão indo lá, né? Estão quase lá, mas ainda não estão no ponto, né? Não atingiram a iluminação no sentido de você já não mais precisar jamais encarnar. Alguns estavam na última, né? Que nem Francisco de Assis, me parece. Outros muito próximos. Bom, a questão é, mais do que falar sobre essas altas questões, que ainda são muito abstratas, é falar sobre a diferença entre esses super-humanos e nós, humanos comuns, né? Que por melhor, né, que sejamos, ainda estamos em outro plano de vida. As virtudes, todos nós buscamos ser virtuosos, só que a busca da imensa maioria, e mesmo pessoas bem adiantadas, elas realizam, né, elas conseguem exercitar essas virtudes de forma artificial, então elas precisam se forçar a fazer aquela coisa, né? Elas precisam ter algum estímulo externo, inventar alguma narrativa, alguma coisa, alguma recompensa, né? Por mais elevada que seja essa recompensa, né? Precisa ser uma baixa recompensa, mas mesmo coisas elevadas que você visa para você são recompensas, né? Então você não saiu do plano. É que nem as 3 gunas. Eu não sei para quem conhece, mas eu acho que é bem interessante pesquisarem a respeito das 3 gunas, Tamogunas, Rajoguna e Sattvaguna, que seriam essas 3 características que compõem a personalidade do ser, que podem estar em graus variados, né? A gente tende a caminhar de tamas para rajas, de rajas para sattva. E você, né, em cada dimensão de sua vida, você pode ser tamásico, rajásico ou sáttico, né, mais um do que o outro. Mas as 3 sempre estão presentes em algum grau, por menor que seja. E dá para associar, né, essas gunas com esses estudos que a gente vem fazendo. Eu vou, inclusive, colocar aqui na descrição algumas coisas a respeito das 3 gunas que eu acho que ajudaria a esclarecer muitas coisas. Eu vou colocar os links também para trechos, né, do filme do Zeffirelli. Inclusive é um filme belíssimo, né, que ele... depois eu conto, né, mais detalhes, mas é um filme belíssimo que ele fez. Ele fez o filme, né, porque ele passou por uma experiência no qual ele quase perdeu a vida. Depois disso ele teve a ideia, né, a visão de fazer, né, a inspiração. Como vários grandes, né, que fizeram coisas fantásticas, geralmente eles tiveram essa mudança depois de passar por uma experiência desse tipo. Engraçado, né? Há pouco tempo a gente falou da dor, né, para transformar o indivíduo, para fazer ele evoluir. Aí você vê vários casos na história
que encaixam perfeitamente com aquilo, sem que a pessoa tenha a menor ideia, né? Nunca tenha pego esse tratado, né? Não conheça a obra de Ubaldi. Isso é interessante. Mas a questão, então, aqui, voltando ao caso, é perceber essa questão no tipo normal, mesmo que seja um normal já alçando ser um super normal, ainda ele não está completamente liberto desse artificialismo para conseguir fazer algo virtuoso. Já o santo, o místico, né, e mesmo o gênio e os heróis, os grandes líderes, grandes estadistas, inventores, pessoas criativas, essas pessoas, elas faziam muitas das coisas que a gente faz força para fazer, quer fazer, mas precisa de artificialismos. Eles faziam essas coisas, né, fazem de modo natural, como respirar. Para eles a coisa é como respirar. Então o cara fica horas trancado, né, dias trancados, procurando uma relação, né, uma expressão matemática, né, elegante para descrever um determinado fenômeno do universo, da vida, da existência, ou uma corrente de pensamento filosófico. O cara faz isso naturalmente, né, ele não está obrigado a fazer isso. O gênio, né, o artista, que fica trancado, fica na natureza, fica num estado de contemplação, às vezes por meses, e daí entrega, né, escreve uma sinfonia que, quando tocado, parece uma coisa que veio do céu, né, de outro domínio, não veio desse mundo. Mesmo coisa para um pintor, para um escultor, né, para os gênios, né, da música, da pintura, da literatura, da arquitetura e por aí vai, né, os cineastas. Então, quando eles ficam, né, fazendo a coisa que eles gostam de fazer, eles não conseguiriam viver sem aquilo, né? Tirar a ocupação deles é como tirar a vida deles. Eles preferem morrer a não poder fazer o que fazem. Então eles não... Por isso existem essas histórias, né, que o cara não liga tanto para o dinheiro, né? Apenas o mínimo necessário, né? Se você for ver a biografia desses grandes homens, né, grandes mulheres que surgiram aí e que continuam surgindo, eles sempre não têm um interesse baixíssimo pelas coisas mundanas, né? E o mundo pratica muita violência contra essas pessoas por elas serem assim. E, no entanto, são os indivíduos que trazem progresso para a humanidade. Em especial aqueles que tratam das coisas do alto, né, implementando em sua vida, como Cristo, né, como exemplo máximo da história da humanidade. O rei dos reis, né, não só o rei dos reis, mas eu acho que em vários níveis, né, acima, que veio trazer a mensagem mais importante para a história, né, na história da humanidade. E compreender isso, né, isso não é uma questão de religião, né, de praticar um ritual, de eu querer que você siga esta religião desse sujeito e tudo mais, né? Inclusive eu fiquei sabendo há alguns dias, né, fazendo uma pesquisa, que existem pessoas budistas, né, isso saiu da boca de pessoas do Oriente, né, que falaram que o Cristo foi o maior Buda que houve no planeta, né? Considerando que para eles, na concepção deles do mais iluminado, eles denominam como Buda, eles classificaram o Cristo, né, o Jesus, o Cristo, como o mais elevado Buda que veio nesse planeta, não o Siddhartha Gautama. Então, não se trata aqui de falar que, né, o Buda, né, dos budistas é ruim, não presta, só seguir o Cristo, mas se trata de fazer uma hierarquização mais adequada, né? Não quer dizer que você não tenha
coisa profunda, né, em Buda. Eu, inclusive tenho vários, eu tenho alguns livros sobre budismo, procuro saber praticar, estudar, ver mais a fundo. É uma coisa maravilhosa. Mas ao que tudo indica, me parece que o Cristo, né? Cristo teve algo de substancialmente diferente de todos os grandes iluminados que vieram aqui, né? Seja ele Sócrates, seja ele o Siddhartha Gautama, seja o Lao Tse, seja o Maomé, seja o Hermes Trismegistus, né? Trouxe os conhecimentos herméticos, qualquer um, né? Tem características na vinda de Cristo, na vida e na vinda dele, na missão dele, que o coloca, né, numa posição única, né? Não vai caber a mim aqui ficar discutindo isso agora, os porquês disso, mas possivelmente, né, futuros estudos, né, futuras exposições talvez expressem melhor essa questão. Tanto que no começo desse livro, se vocês lerem, né, logo nos primeiros capítulos, não sei se é na grande síntese ou em grandes mensagens, aquelas grandes mensagens que o Baldi redigiu, tem uma palavra de sua voz, né? Ela fala, né, que todas as religiões são boas, né, no fundo, né, na sua essência, mas ela procura, né, nos aconselhar que, mas coloquem a do Cristo como o ponto máximo, né, a doutrina do Cristo. É interessante isso é muito interessante. E, sim, um problema é que, ao falar isso, muitas pessoas vão interpretar da maneira errônea, né, como se eu quisesse falar que não, estou impondo o cristianismo, né? O pior ainda, o catolicismo, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, né? Eu, inclusive, detesto ritual, né? Rituais de todos os tipos, tem um monte de coisa, né? Apodrecida nas mais diversos campos, né? Talvez em especial nas ocidentais, nas religiões ocidentais. Mas isso não implica que a pessoa, né, que realmente, assim, não foi o fundador da religião, mas eles colocam como fundador, né? O Cristo todas essas coisas que houveram, esses absurdos, não tem nada a ver, né, com a natureza do Cristo, né? Tem um livro muito bom do Baldi, o último dele, chamou O Cristo, que revela, né, mais a fundo a natureza das coisas, né, do Cristo e da sua visão e tudo mais. Bom, mas voltando aqui no caso, a questão é simples, né? Os grandes realizam essas coisas que nós, no fundo, admiramos e sabemos ser importantes para o progresso humano, realizam isso naturalmente, né? Sem nenhum esforço, intuitivamente, né? Porque a intuição é uma exponencial, né? Você atinge o infinito num tempo finito, enquanto a racionalidade, né, o intelecto, por mais que se esforce, por mais que tente superar a si mesmo, ela é linear. Então, ela não atinge o infinito, né, só num tempo infinito, coisa que a gente não tem à nossa disposição, né, já tendo estudado aqui todo mundo a evolução das dimensões. Então, você tem aqui o tipo médio, né, com várias variações, né? Podem ter um mais elevado ou mais baixo, mas ainda realizando as coisas artificialmente. E aqui eu coloquei um exemplo de um verdadeiro gênio, né? O Pascal. Também tem uma história interessantíssima, né? Já fizeram um filme sobre a vida dele, mas eu acho que valia a pena fazer uma superprodução, uma coisa realmente bem feita sobre a vida desse gênio. Bom, nos próximos vídeos a gente vai estar aqui indo um pouco mais a fundo nessas questões, vai comentar algumas coisas, falar sobre subconsciente, superconsciente, consciente e relacionar com tudo isso. A gente se vê lá.